Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui hoje para dar uma pequena aula. Hoje, essa semana foi assunto do consultório, a parte frontal do cérebro, né? E o poder das decisões, ah, que eu quero colocar aqui para vocês. De repente, vocês, por interesse, vão querer ler a pesquisa científica, também vou colocar aqui para vocês, mas são coisas bem curiosas que eu acho que esclareceu, por coincidência, a dúvida de 4 pessoas, né? Mas eu acho que pode ser uma dúvida de muitas outras pessoas, então eu resolvi gravar que assim vocês têm registrado aí para vocês assistirem e orientar-se quanto a como funciona o nosso mecanismo. Então, a aula de hoje vai ser sobre como nós tomamos decisões. O que faz com que a gente tome decisões ou como a gente toma decisões? Através do que a gente toma decisões, né? Então, eu vou mostrar para vocês como funciona esse processo, né? Eu tenho meu Jack aqui que eu vou mostrar para vocês uma parte dele, depois eu vou mostrar direto no computador, que é mais simples, tá? Então, para vocês entenderem bem, isso é um cérebro, e esta é a parte frontal, essa parte aqui do cérebro, né? Que nos adolescentes, eles fazem tanta bobice, né? A bobagem, porque essa área deles demora até os 24 anos para se desenvolver. Então, a área de último desenvolvimento do cérebro chama-se pré-frontal. Inclusive, alguns cientistas são contra o nome pré-frontal, porque falam que se é fronte, é pré, pronto, acabou. Não precisa ser pré-frontal. Mas vocês vão encontrar na literatura tanto como pré-frontal como frontal. Então, aqui são os giros, né? Se vocês forem olhar, vocês têm os giros todos, né? E os canais de passagem de circulação. Os sulcos, que são esses intervalos entre os giros, tá? Ele parece um intestino todo enrugado, tá? Então, aqui nessa parte frontal fica o córtex pré-frontal, responsável, uma dessas partes aqui, é responsável pela função executiva. Dentro da função executiva, que é o que hoje a gente propõe para os adolescentes serem treinados, inclusive eu quero gravar algumas aulas sobre isso, sobre funções executivas e treinamentos na adolescência para a função executiva, que chama-se Life Skills. Eu já devo ter citado isso para vocês algumas vezes, né? Mas essa partezinha, ela tem conexão direta no poder das decisões, que é aqui dentro, tá? Fica aqui no hipocampo. Mas eu vou mostrar para vocês num outro vídeo que é mais simples para vocês enxergarem, tá? Aqui, exatamente nessa região, a gente vai ter uma ligação do processo decisional, do processo de decisões, com o hipocampo. E o que é o hipocampo? O hipocampo é um lugar que armazena o repertório, nós chamamos de repertório na terapia, né, na psicologia. O repertório, todas as experiências que você teve, que foram absorvidas por 5 sentidos ou por condicionamentos, ela está ali, tá? O que não tem tanto acesso a isso são traumas, porque traumas normalmente são armazenados mais, tem algumas frações no hipocampo, mas muito mais na amígdala. Tanto que a amígdala é o que aciona o seu sistema parasimpático, e por isso, e simpático, né? Por isso, o ataque, o luta, fuga ou freezing, né? O fight, fly ou freezing, que acontece com as pessoas com o cérebro reptiliano quando elas estão no momento de decisões de muita pressão, sei lá, um acidente, alguma coisa desse tipo, tá? Então, os traumas principais, os traumas mais pesados, eles vão para um setor de superproteção, de adaptação rápida, como se você estivesse fugindo de um leão, e aí eles ficam armazenados mais na região da amígdala, que é responsável pela ressonância de imagens, né, a amígdala do cérebro, mas eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que fica fácil. Vou compartilhar minha tela com vocês, deixa eu entrar aqui. E por que a gente falou sobre isso? Porque a gente estava falando o que faz o indivíduo, né, sabendo, por exemplo, conscientemente, né, que ele não pode comer porque ele engorda, ou que ele não pode fumar porque morre, por que ele fuma, por que ele come, enfim. E, a respeito disso, a gente vai encontrar essas respostas com essa unificação de informação. Então, imagina que tudo que você viveu vai ficar armazenado no hipocampo. Então, o hipocampo é aqui, onde eu estou mostrando para vocês, tá? Esse lugarzinho, tá? E o que acontece? O hipocampo, ele é a maquininha de armazenamento do seu repertório. E principalmente tudo que você viveu entre o nascimento, até na barriga, inclusive, até os seus 7 anos de idade, 8 anos de idade, ele é uma fita cassete que fica ali e é com base nessa fita cassete do que você viu, experienciou, por sua experiência própria ou pela experiência de uma outra pessoa, através dos seus olhos enxergando a experiência de uma outra pessoa, você vai fixar essas informações e vai colocar ali
E todo o seu know-how de experiências quando você for tomar decisões e não tiver tempo hábil para fazer uma lógica de raciocínio, prós e contras, vai ser visto por essa região. Então, para vocês poderem entender, aqui fica a amígdala, que é pertinho, tá? Ó, a amígdala está aqui. É bem atrás do hipocampo. Essas duas amígdalas do cérebro. E elas que são responsáveis pelo setor do trauma. Então, a maior parte dos traumas, principalmente o pós-trauma, que é um tipo de terapia que a gente usa, o EMDR, né, que é o movimento rápido dos olhos, utiliza bastante desbloqueamento, não sei se você chama isso, desbloquear a amígdala, tá? São dessensibilização da amígdala, que é para a pessoa. Fobias são armazenadas na amígdala, não no hipocampo, tá? Então, é uma região legal de se entender também. Aí a gente vai ter, vou mostrar para vocês aqui, o frontal lobe. Bom, aqui é aquilo que eu mostrei para vocês, os giros, tá? E os sulcos, e fica aqui, essa região da decisão, que entra em contato através dos neurotransmissores com a região do hipocampo. Quando aciona o hipocampo, se dependendo do tipo de experiência, ele vai mexer na sua glândula mestre, né, no seu hipotálamo, na sua pituitária, vai produzir os hormônios, neurohormônios necessários para você se equilibrar. Tudo, imaginem que todo o processo que o cérebro tem é adaptativo, o que ele quer é só não morrer, é adaptação para sobrevivência. Então, não é que ele fica contabilizando que você vai levar um tapa na cara ou coisa assim, não. Ele entende que você pode morrer com aquilo, então gera uma diminuição dos seus líquidos ou um aumento de líquidos, e isso faz com que você saia de um equilíbrio comum, da homeostase comum, e esse caos metabólico é que gera as produções de neurohormônios e tudo quanto, como resposta, né, a esses processos. Então, imagina que o hipocampo armazena o repertório. O que acontece? Por isso que a gente vai ver que tem pessoas, por exemplo, que estudam muito, são pessoas muito estudiosas, entendem tudo, já leram tudo livro, já fizeram doutorado e tudo, mas na experiência, isso acontece muito com autista de alto potenciamento, que são os autistas mais complicados, são os robóticos, que a gente chama. Eles têm experiências só infantis. Então, eles não se põem a experimentar. Eles se colocam sempre à mercê de viver as experiências da infância. Então, às vezes a pessoa é muito inteligente, mas o repertório experiencial dela é baixo. Ela não se machuca, ela é super protegida, nunca se machucou, ela não sai na chuva, ela não vai no enterro. Vou contar para vocês o enterro, que é muito engraçado, mas inclusive um dos pacientes, o fator esse, né, que ele contou que ele tinha que ir no enterro, ele ia ir porque ele estava com medo de ir no enterro. Ele tem 48 anos, e eu perguntei, tá, mas qual seria o seu medo, né? O que medo você tem? E ele me respondeu, meu medo é que eu tenho medo de defunto. Eu disse, tá, mas o que o defunto poderia fazer para você? Ele falou, pode me agarrar, levantar e ir atrás de mim. Parece meio esquisito o que eu vou te dizer, né? Isso nós chamamos de medos infantis, que são fantasiosos, e ele pode vir atrás de mim. E eu falei, poxa, e de onde você tirou isso? Ele falou, quando eu era pequeno, ah, aconteceu, não sei se vocês estão vendo, mas eu vou interromper aqui. Aconteceu que quando eu era pequeno, minha avó faleceu, e eu fui eu tinha 5 para 6 anos, fui no velório, estava sendo feito na casa dela. E quando aconteceu o velório, eu tive sono e quis dormir. E aí me colocaram dormindo do lado do defunto, do corpo dela. Quando eu acordei, ela estava me abraçando, ele disse. Provavelmente ela não estava abraçando ele, tá? Às vezes até pode parecer que teve espasmo, alguma coisa. Não, mas ela já estava morta algumas horas, então, não. Ele só que ele fantasiou que ela o abraçou. Então ele acredita que os defuntos podem ir atrás e abraçar. Então ele não quis nunca mais. Como ele não reviveu essa experiência, a fita cassete dele, que roda do lado A para o lado B, tem esse repertório que é defuntos abraçam pessoas vivas. Então, enquanto ele não se colocar a viver novamente essas experiências, infelizmente ele vai tornar-se aquela crença numa crença real, que é algo que ele vai viver a vida em cima desses protocolos, né? Que são as crenças que a gente adquire, que tem a ver com esse repertório armazenado. O mesmo pode acontecer se a gente vive as experiências novamente, mas com a mesma cabeça, sem trabalhar a nossa cabeça para ter outras crenças, né? Sem se preparar para a corrida. A gente vai correr, mas não se preparou. Por isso que é tão importante os treinos, né? Os treinos cognitivos. Por que a gente fala que é tão importante os treinos cognitivos? Porque você está ali
com aquele propósito de se treinar. Então, você tem a mente aberta para o treinamento, não é tipo alguma coisa de repente, de surpresa. Por que a gente faz role play no consultório? E você pega o paciente e fala, tá, eu vou fingir que eu sou fulano e você é o ciclano. Então, fala com o seu chefe, né? Você vai falar assim, aí eu finjo que eu sou ele e digo, olha, você não pode fazer isso, você não deveria falar assim comigo porque isso é desrespeitoso, eu faço um role play com a pessoa, para ela poder copiar os meus movimentos, como a gente faz com o autista, para copiar os movimentos. Por quê? Para melhorar o repertório. Isso resolve? Não, tem que ser posto em prática. Mas os treinamentos ajudam muito, é como se fosse um estágio, né? Então, estou aqui para explicar para vocês um pouco sobre o processo de decisões, para que vocês consigam criar neuroplasticidade no cérebro de vocês e aumentar o repertório. Como que se aumenta o repertório? Estagiando, tendo novas experiências. Mas eu nunca tive sorte no amor, tá? Para de ter essa crença que você nunca teve sorte no amor e começa a viver novas experiências no amor. Mas como que eu vivo? Treinando. Existem protocolos para você se abrir ao amor. Então, treine os protocolos. Treine os protocolos se você acredita que você não é bom como trabalho, que você não tem valor como serviço. Treine os protocolos se você acha que você é inferior. Treine os protocolos se você acha que sua mãe e seu pai não amam você, ou mesmo que isso seja uma realidade, treine a adaptação a essa informação. Chama-se DBT, né? O Dialectical Behavior, que é o Dialectical Behavior é a aceitação incondicional e radical. Treine. Aquilo que é ruim tem que ter aceitação radical. Então, tudo isso eu estou aqui para dizer para vocês que os treinamentos são realmente muito potentes e ajudam muito a aumentar esse repertório e criar neuroplasticidade, porque quando você aumenta o repertório, você regrava essa fita cassete, você está dando a opção do seu cérebro regravar essa fita cassete com novos repertórios e a partir dali, poucas coisas começam a ser seus inimigos, porque os esquemas mentais ficam muito reduzidos, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês e me conta a experiência de vocês com isso, o que vocês acharam, se foi interessante ou não, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus.